para Jeremias, capítulo 11. Jeremias, capítulo 11, do verso 1 ao verso 23, que é o texto do geral de Jeremias 11. Eu vou fazer, como de costume, a leitura na nova tradução na linguagem do dia de hoje, que é uma linguagem muito boa, até para pessoas que não são muito habituadas com o texto na forma mais antiga. Verso 1, então, de Jeremias 11, o Senhor Deus me disse, preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, que eu, Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte, se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica que agora é de vocês. Eu disse, é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou, vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança, que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecesse às minhas palavras e tenho continuado a avisar o povo até hoje. Mas eles não ouviram, nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado, e andaram adorando outros deuses, o povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Por isso, eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quantas são as suas cidades. E para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantas são as suas cidades, as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldade, me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também, o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que, então, vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregada de belas azeitonas, mas agora, um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si este desastre, porque fizeram o mal e me provocaram oferecendo sacrifícios a Baal. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso
que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim, que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias, para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Ananote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Ananote. Amém? Querido, todas as vezes que eu leio com vocês e em casa e aqui na igreja os capítulos de Jeremias, dá uma sensação ruim de algo que parece que, se pudéssemos entrar na história e chamar o povo e dizer: gente, nós sabemos o que vai acontecer com vocês. Essa é a sensação que traz ao meu coração. Eu vejo um profeta que está incomodando, eu vejo um povo que está religioso, e isso é importante para nós, para a gente pensar. É a prática de atos religiosos que não pode ser confundido com salvação e com conversão. Uma prática religiosa é vir à igreja. Prática religiosa é participar dos ritos da igreja. A conversão implica sujeição à palavra, submeter, vivenciá-la, dia após dia. Mesmo nas nossas falhas e transgressões, é todos os dias pedindo perdão, procurando melhorar. O que errou ontem não erra hoje, buscando. Perceba que Deus, aqui nesse capítulo, numa resenha rápida, Deus fica tão irado que ele diz assim: que direito esse povo tem de frequentar a minha casa, hein? Eles ainda acham que eu recebo os sacrifícios deles. Então, só para a gente fazer um paralelo para pensar, Deus não mudou, amém? O sentimento, a moral, o caráter de Deus continua o mesmo. A Bíblia diz que Deus conhece, ele falou para o profeta quando foi escolher um rei, quando o Senhor disse: olha, você vai lá na casa de Jessé, lá em Belém, e Samuel, quando chegou lá, você conhece a história, ele olhou o homem belo, bonito, primeiro, e aí a gente conhece, os filhos de Jessé passaram, e todos eles o Senhor rejeitou. E eram todos filhos de crente. Eram todos crentes, eu estou usando uma linguagem compreensível para todos nós. Eram todos de fazer sacrifício. Eram todos de estarem, inclusive, nos rituais. Mas o Senhor os rejeitou. Eram todos bonitos, aparência, aos olhos de muita gente, tinham condições. Mas a palavra que o Senhor disse para o profeta foi essa: não olhes para esses, porque você enxerga o exterior e eu enxergo o interior. Esse mesmo Deus que falou com Samuel todos esses anos atrás, continua vivo. E ele continua enxergando. E é um perigo. É um perigo o rito na nossa vida. É um perigo quando a gente lê um capítulo como esse e vê que o Senhor está trazendo, como aqui no capítulo 11, na parte primeira do verso, quando Deus está repetindo uma mensagem do capítulo 7 do templo, que a gente já estudou. De novo, Deus pontua dizendo: vão ao meu templo, me oferecem sacrifícios, eu não recebo, porque o coração deles é um coração corrupto. E corrupto aqui não é corrupto de dinheiro, é corrupção de coração, de falta de integridade.
Eu vou usar uma expressão que se fala aqui fora, mas eu acho que dá para compreender. Tá bom? Não, é uma força de expressão. Acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Na mesma proporção que faz 50% as coisas certas, 50% não, nem tanto assim. O Senhor diz, eu rejeito isso. E esse capítulo, no verso 1, o Senhor faz uma repetição, quando ele fala lá no capítulo 7, sobre o templo. Irmão, só para a gente pensar, o templo não é meu, nem seu, o templo é do Senhor. Amém? Você já reparou que na Bíblia inteira, o Senhor, ele não se refere ao templo. Quando ele fala templo, ele está dizendo na forma religiosa. Você percebe que na Bíblia Deus chama o templo de minha casa? Vocês se atentaram para isso? A minha casa. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Perceba que esta ação declaratória do Senhor é muito importante para a gente começar a raciocinar, embora estejamos vendo isso já em 11 capítulos hoje. Esta questão de quem conhece Deus, conhece a palavra, e tratar a fé e, consequentemente, as coisas da fé com leviandade, é só brasa que arruma para a cabeça. Só isso. Essa ação que os de Judá estavam fazendo, o Senhor estava condenando e dizendo, vocês profanam o meu templo, porque vocês, ao mesmo tempo que acendem, fazem as suas preces, sua aliança ou alianças com os deuses da terra. E quando se fala aqui em aliança, irmãos, não pense você apenas uma troca de oração com uma coisa tipo ídolo. Não é isso. É mais do que isso. São as consequências, como Paulo escreve em Corinto. Paulo diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Quando eu começo a me derivar para aquilo que não é Deus, automaticamente aquilo que contamina de lá começa a impregnar na minha vida. E não pouco eu já estou falando, fazendo, agindo, me comportando, minha alma está corrompida. E aí, de novo, a gente cita o que a palavra fala, a minha glória ao outro não darei. E, de novo, no capítulo 11, Deus está batendo nessa tecla. Ele repete, vocês estão tratando o meu templo como coisa qualquer. Vêm, fazem de conta que eu não estou vendo, levam as vidas erradas e ainda vêm me trazer sacrifício. E, de novo, no capítulo 11, o Senhor fala assim, eu não os recebo, mas aqui está ficando mais apertado. Outra coisa que a gente encontra ainda no versículo 6, e com um hiato aí com o verso 1, é que apesar de Deus estar trazendo uma sentença, você percebe que Deus manda o profeta ir de cidade em cidade pregar arrependimento. Qual é a sua ideia que Deus está querendo então? Se ele está indo de cidade em cidade, através do profeta, mandando repetir as suas palavras, é porque Deus está dando chance de um arrependimento. A sentença de Deus não era prazerosa para ele, mas a nação era povo escolhido. E Deus manda o profeta de novo. E aí a gente vai encontrar, como já lemos aqui no texto, que a palavra de Jeremias começa a trazer oposição, a ponto que o Senhor Deus falou com ele, tem gente tramando contra a sua vida. E aí Deus já fala o que vai acontecer também com as pessoas que estão tramando contra a vida dele. Porque a posição de Jeremias, eu já preguei, acho que aqui na nossa igreja, em outras igrejas, por outro caminho que Deus me trouxe.
quando Deus separa Jeremias lá em Ananote, que é terra de sacerdote, por que Jeremias e não todos? Ou por que Jeremias e não os mais velhos? Há uma razão para isso. Mas agora, até os de Ananote estão inconformados e querendo calar a boca de Jeremias. Aí o Senhor fala com Jeremias, no versículo 2, palavras desta aliança. Deus traz aqui um significado especial nesse versículo, porque o Senhor está falando aqui do livro da lei. Deus está trazendo aqui que na época do rei Josias, nós fizemos também aqui um estudo bíblico, o livro havia sido perdido. A lei do Senhor, por todos os reis que desprezaram, mandaram dar um fim, mas as cópias, algumas foram guardadas. Josias encontra e chora e restaura, pregoa. E o Senhor está dizendo aqui para Jeremias que esta expressão, quando ele fala, esta aliança, é um significado especial da aliança que Deus tinha com a nação. E a nação é que quebrou a aliança. E Deus está dizendo, eles se esqueceram do que foi feito. E esta porção da Escritura que eles esqueceram está necessariamente relacionada com o livro de Deuteronômio. Porque no livro de Deuteronômio, não sei se você já se atentou, Deuteronômio é conhecido como o segundo ou o último discurso de Moisés. O livro de Deuteronômio, antes de Moisés morrer, ele repete algumas das principais e firma o que Deus falou para ele repetir ao povo. E o que Deus está dizendo para o profeta Jeremias agora aqui, é para que o povo, a porção da promessa, da aliança, e no livro de Deuteronômio tem uma referência ao Sinai. Aonde começa a aliança? Começa no Sinai. Vocês estão lembrados? Quando o Senhor diz, sobe lá, tal, mas o povo não suba animal, não suba nada. E quando Deus falava com Moisés, estremecia. Havia sinais, relâmpago, todo o povo via que era. É ali que se fala da aliança. E o Senhor está dizendo, eles ignoraram isso. E é interessante a gente falar isso nessa noite, porque dá a impressão que o Deus da aliança aqui é o Deus que não cobra mais, que não se preocupa mais. E essa aliança que Deus está cobrando aqui, ele, quando inicia no Sinai, ele faz promessas. E se você está atento, Deus cumpriu as promessas. Ele prometeu casa, ele prometeu terra, ele prometeu que a vinha seria frutífera, ele prometeu que a videira seria frutífera, ele prometeu que afugentaria os inimigos, mas com o passar do tempo, parece um pouco com algumas situações atuais. A vida vai prosperando e Deus vai ficando em segundo lugar. Antes eu orava para Deus me dar, agora Deus me deu e eu não tenho mais tanta vontade, eu não tenho muito entusiasmo. E eu sempre falo aqui para os que estão mais perto, o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. E o livro de Deuteronômio, mencionado aqui, ele traz condições detalhadas da aliança. É interessante que todos vocês, ou todos nós, leiamos várias vezes a Bíblia, todos os dias, mas o livro de Deuteronômio, ele traz muito claro, estas bênçãos virão sobre ti. Lembram disso? Essas bênçãos virão sobre ti. E você será amaldiçoado quando? Está lá em Deuteronômio. E agora Deus está dizendo para o profeta que ele devia, novamente, trazer ao povo. E aí eu falo para você, é duro ser profeta, né? Tem hora. Porque o povo não quer ouvir. E Deus está mandando fazer. Eu vou falar aqui por uma força de expressão. Quem lidera, ou já liderou, eu estou falando de coisa espiritual, tem hora que dá vontade de desistir. Sim ou não? Porque você está falando com parede. Parece que está falando com parede. Parece que entra por aqui e sai por aqui. No dia seguinte estão fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Fala, poxa, mas parece que não foram instruídos. Foram instruídos.
é o coração que é duro. Mas, de novo, Deus está mandando Jeremias dirigir a atenção do povo e falar com eles sobre aonde eles estavam errando. E Deus estava pautando, diga para eles que não tem novidade nisso. Eles serão punidos. Verso 4, olha na tua Bíblia, tem uma expressão chamada fornalha de ferro. É uma ilustração que Deus está trazendo à memória, que mostra o tempo em que eles eram da servidão no Egito. E se esqueceram. Às vezes, vou fugir um pouco aqui do texto, mas às vezes a gente está um pouquinho meio Robert, né, para não dizer mascarado. Meio Robert. Um rei do século 12, 15, 17, 18 tinha menos privilégios que nós. Vocês sabiam disso, não? Se você olhar no século 18, presta atenção, hein? Os reis não tinham água quente, elétrica, chuveiro elétrico. Reis, não estou falando da plebe. Os reis não tinham geladeira, não tinha micro-ondas, TV, internet, WhatsApp. Os reis não tinham energia elétrica, como nós temos hoje. Reis. Nós hoje temos muito mais de privilégios numa estrutura do que os reis do século XVIII. Quem entendeu? Você vai chegar em casa agora, quem é adepto ao banho, né? E eu acho que todo mundo, porque tem que ser crente, né? É abrir o chuveirão lá e os nã, como eu, vão fazer assim na água fria. Epa! Deixa esquentar. Mas tem água quente. No século XVIII, século XV, esquenta a água para poder tomar banho. Por que eu estou fazendo essa referência aqui, irmãos? É para a gente reparar um pouquinho o quanto nós aqui já sofremos na vida quando não tínhamos Jesus. E não é aceitar a Cristo para ter. O sacrifício dele na cruz é o que vale tudo. Mas o Senhor está trazendo a memória da nação, dizendo, se vocês, diga para eles, se eles ainda se lembram do tempo da fornalha de ferro, Deus está se referindo de uma condição que no Egito escravo eram. E o que eu dei e como eles vivem hoje. É interessante, eu conversei com Fernanda, converso, né? Sobre, às vezes, a gente fazer graça, Silvânia, e dizer assim, esse pão aí, não tão distante, a gente não tinha pão no café da manhã. Era o que tinha. Talvez alguns aqui são da época da farinha de milho granulada com café preto. Só eu ou tem mais alguém aqui? Ok. Lembra? Esse era o café da manhã. O famoso bolinho de chuva hoje que é chique, na época não era chique, não. Não era chique, não. Era o que tem. E, irmão, é assim, é um pinguinho na gordura quente, um faisquinho assim de açúcar cristal por cima, come e fica quieto, toma chá. Ia no fundo do quintal, cortava hortelã, erva doce que tinha lá, fazia chá, tá. Não era iogurte, não era presuntado, presunto, não. Por que eu estou dizendo isso? Quantas coisas Deus fez pela gente. Eu, com muito respeito, eu sei de gente que já morou num cômodo de tábua, que numa noite fria como essa, o vento cortava por dentro.
ratos passavam por dentro. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou dizendo que Deus falou para Israel: vocês estão esquecidos do tempo da fornalha de ferro. Deus está trazendo à memória deles a ingratidão que eles estavam tendo agora. E Deus estava mostrando para eles de novo que o Deus da aliança, ou seja, a parte da aliança, Deus cumpriu. Mas os homens não cumpriram. E, infelizmente, hoje se continua no mesmo hábito. Deus fala no verso 5, observe que está escrito: maná-se leite e mel. Esta era uma expressão, quando Deus falava assim: vos levarei a uma terra que mana leite e mel. É uma expressão de abundância. Abundância. É uma coisa sobrenatural, e eu desejo que você vá a Israel e que eu volte lá. Eu não quero ficar só nessa vez, não. Estou me buscando, me organizando para voltar lá. Mas eu vou contar para vocês algo que os meus olhos e da minha esposa viram. Nós estávamos na terra do Egito. Começamos pelo Egito, para depois irmos para a terra a nação de Israel. É tão interessante que no período em que você está andando no translado, e são dias, na terra do Egito, no deserto, você vê terra seca, você vê coisas de deserto mesmo, nada de verde quase, mas nada, quase nada. Você vê sofridão, você vê isso. Mas quando Deus promete a região da Palestina para Israel, diz: eu vou colocar vocês em Canaã, quando nós chegamos na nação, na divisa, primeiro que eu não sei te explicar, só você indo lá. É como se aqui, uma nação, quando você rompe a divisa de fronteira e rompe para cá, a atmosfera muda. Eu não sei te explicar. É perceptível para quem é espiritual. Segundo, que na nação de Israel, você já viu o deserto da tâmara? A gente viu, irmão. E não é uma. Você fala assim, mas como que pode? A sequência da terra, até aqui, nada. Daqui para cá, solo israelense, daqui para cá, tudo prospera. A gente viu isso. E o Senhor estava dizendo, lembrando a eles, quando falou de leite e mel, Deus prometeu que os daria essa terra. E agora Deus está dizendo: eu cumpri minha parte. Por isso que se menciona no verso 5, terra que manasse leite e mel. No verso 6, o Senhor manda que Jeremias apregoe estas mesmas palavras na cidade de Judá, todas as cidades de Judá. E aí, o que fica claro para nós? É que apesar do profeta estar sendo indigesto, fica aqui para nós, quando a gente pensar em sacrifício, largar tudo, que esse profeta, ele teve que ir de cidade em cidade de novo e pregar e anunciar o arrependimento e a repetição disso que o Senhor falou. E aí o verso 7 fala: desde cedo cada dia o Senhor vos falou, repetindo o que ele disse em Jeremias 7,13. Em outras versões diz desde madrugada. O que Deus estava querendo dizer através dessa linguagem? Deus estava querendo dizer que de continuamente, ou seja, Deus não está anunciando consequências agora. Volta para os dias de hoje. A igreja de hoje, nós que fazemos parte desta geração, nós estamos ouvindo o Senhor falar com a gente. Amém? Eu, desde menino, escuto pregadores falando sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. Já adulto, com mais de 50, ainda se prega isto. E ainda nós sabemos que isso está para acontecer. Quando? Não sabemos, mas sabemos que vai. Deus está dizendo para Jeremias: fale que desde madrugada eu os falei. Ou seja, eu não cheguei para trazer uma consequência à toa. E normalmente, faço uma aplicação agora
com algumas coisas para a gente pensar. A desgraça não chega de uma hora para outra. E aqui eu me refiro em relação à desobediência para com Deus. Tem sempre um enamorar, com fletar, com dar ouvido, visualizar, abrir o coração para algumas coisas. E aí, querido, é um dilema, porque por um lado, a alma está dizendo, isso não pode, está errado, você vai cair, cuidado, foge da aparência do mal, sai dessa situação. Por outro lado, a gente na carne, mas eu quero, eu gosto. E, no entanto, culto após culto, eu não sei se você já passou por isso, acredito que sim. Quem já não veio para a igreja, e aí tem a turma que fala assim, o pastor contou minha vida. Puxa vida, você acha que vai... Às vezes não sou nem eu que prego, pode ser uma irmã, um pregador de fora vem aqui e fala, alguém contou o que eu estou passando. Não, ninguém contou, o Espírito Santo que sabe. E ele está falando é para a gente corrigir. Ele está falando porque nos ama. Não é melhor assim? O que a gente preferiria? Um chefe do trabalho que chega para nós e fala assim, você está demitido. Por quê? Porque você vem cometendo esses erros todo esse tempo. Poxa, mas ninguém nunca falou nada. Ou um chefe que chega e fala assim, olha, o senhor anda chegando atrasado, o senhor anda chegando mal uniformizado, sua roupa não está bem passada, você anda falando asperamente com seus colegas de trabalho. Ele vem pontuando. Então chega uma hora que quando uma demissão chegar, você sabia, o chefe foi pontuando sobre os seus erros e falhas, não se corrigiu, demissão. A mesma coisa aqui na palavra, a gente vem aqui prestar culto e o Espírito Santo é quem conduz. Quando eu coloquei ao coração, me firmou o coração, o estudo de Jeremias, irmão, eu sabia que era um texto longo, um estudo longo, que levaria algum tempo para nós. Agora, não me pergunte qual é a finalidade do Espírito para a igreja. E, no entanto, eu vos afirmo, é de interesse de todos? Não, não é. Será que todo mundo está a fim de refletir sobre os erros da nação e fazer uma autoanálise e aplicar a si? Não, não está. Mas isso não invalida a palavra e nem o que o Espírito está conduzindo. O que Deus está dizendo para Jeremias falar à nação é exatamente isso. Continue pregando. Continue. Verso 8, conspiração. Parecia, o Senhor está dizendo que o povo estava com um só coração e só um estilo de vida, chamado apostasia. Uma declaração, um conceito muito rápido, simplório de apostasia. É afastar-se da fé. E afastar-se da fé é afastar da prática, dos hábitos, dos princípios, dos valores. Então, até ontem isso aqui eu tinha como regra, mas hoje, como é do meu interesse, eu vou procurar uma outra igreja, um outro lugar que não cobre isso, porque exatamente aqui é onde me incomoda. Assim o Senhor falou com a nação. Parecia que o povo, num coração só, se seguiu todos unidos numa questão de apostasia. E aí a gente escuta Deus falando, vou pegar a nação. E outra coisa que está no texto é que os efeitos dessas coisas foram por eles ignorados, e a gente tem isso na história, quando o rei Josias proclamou a reforma, quando ele tomou as atitudes, foi por um tempo. Foi por um tempo. E tem uma frase que eu digo sempre para Fernando e para Agostinho. Eles vão se lembrar. O mundo precisa de líderes. E eu não estou falando de líder qualquer. Gente que mostre o caminho. Gente que aponte a saída. Não estou espiritualizando. Estou dizendo que o líder, ele enxerga coisas que o subalterno não enxerga. Se fôssemos aplicar isso para a vida prática, o líder tem que ganhar bem. Porque o líder, ele é responsável por toda uma equipe. Ele tem que saber o que todos fazem.
Ele é que tem que saber as saídas de emergência, como fazer, situação de risco, como proceder. Todo mundo é líder? Não. Primeiro que uns são preguiçosos mentais. Outros não querem crescer. E ainda bem, né? Porque sobra no mundo aqui fora para quem gosta de estudar, de se qualificar e buscar. Mas aplique isso aqui para a palavra agora. Os líderes da nação se corromperam. Os homens que Deus levantou para proclamar, se calaram. Por interesses. Para não ter oposição. E aí a gente viu aqui no texto Deus dizendo, até contra você já estão. Verso 11, o Senhor diz, eu não os ouvirei. Deus não faria mais o hábito de dar ouvido quando eles clamassem. No tempo que chegasse. Quando o povo estivesse clamando por livramento, no tempo da aflição, Deus, como antes, não iria remover mais o que antes ele fazia. Mas sabe o que esse povo está dizendo? E eu já li isso aqui com você. Vai nada. O templo está aqui. Somos a nação escolhida. E Deus agora está dizendo, eu não vou ouvir no dia da aflição. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto é que o Senhor sabia muito bem o que era melhor para o seu povo. E o povo, Deus sabia, não estava afim de um arrependimento individual. Guardou isso, irmão? Individual. Sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, a gente não pode levar para o céu. A gente não pode. É uma postura individual. E Deus estava dizendo que Ele estava pronto para ouvir individualmente, receber o arrependimento. Mesmo assim, a nação inteira não se arrependeu. Deus está dizendo que Ele estava pronto para atender pessoalmente o perdão, como Ele sempre fez. Mas sabe qual foi a ideia do povo? Vamos seguir o caminho da maioria. Essa semana eu disse para duas pessoas, uma pessoa, não lembro onde foi, que disse assim, foi no dentista. Ela entrou no assunto lá e falou assim, Kleber, a voz do povo é a voz de Deus. Eu estava com a maquininha lá e eu fiz assim, não. Foi o quê? Não é não. Eu estava lá, a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, doutora. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Porque muitas vezes os corações são inclinados para as coisas da maioria e não significa que a maioria está fazendo as coisas que Deus quer. Sim ou não? Pronto. Aqui Deus está dizendo no verso 11 que Deus estava, e eu vou afirmar algo aqui essa noite, porque isso aqui também está sendo gravado. Jesus ainda não voltou. Deus está disposto pessoalmente. Não fique esperando que eu, que Silvia, que Fernanda, que Agostinho, que Aguinaldo, Juliana, que nós estejamos orando para você. Se arrependendo por você. Tem um monte de heresia doutrinária saindo por aí. Gente orando, pedindo perdão pelos erros dos outros, no sentido de que ele se arrepende pelos outros, mas o cara não se arrepende. Aí Deus vai fazer a obra porque dele, mas mesmo que o cara não queira. Irmão, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com o Evangelho. O que Deus está dizendo no versículo 11, eu estou esperando o arrependimento individual. Se individualmente ele se arrependesse, eu livraria. Mas mesmo assim o povo não fez. E ele fala no verso 12, eles vão a outros deuses. Deus está trazendo aqui uma referência a um homem que você conhece. Quando a gente se afasta de Deus, essa semana acho que eu recebi isso até de algumas pessoas, até que não são da igreja, até já foram, e mandaram para mim assim, uma mulher aí, uma pobre de espírito, que se não se converter vai queimar bem, dizendo que ela foi do Evangelho, que se ela abrir a boca,
ela foi a Israel, ela acaba com o cristianismo, e em 1 minuto, dia que um canal de televisão der espaço para ela acaba com o cristianismo em 1 minuto. A primeira coisa que veio no meu coração foi um sujeito de um grupo musical inglês, que disse assim, que ele seria mais famoso que Jesus Cristo e que o evangelho estava fadado a terminar e ser esquecido. Essa pessoa morreu e morreu assassinada e o evangelho continua com poder e glória. Não é? E aí a gente vê que, no caso dessa coisa que está rodando em todas as páginas evangélicas aí, sobre, olha o que ele está ameaçando, que vai entrar dentro das igrejas, eu não duvido, que vai se infiltrar, e fala até qual o local que eles vão se infiltrar, na escola dominical. Que eles vão se infiltrar na escola dominical para subverter a mente das pessoas, que é na escola dominical que vão... Essa ideia aí já tem a turma errada. Mas o que Deus está dizendo aqui, a ideia que nós estamos pensando aqui? Olha o que a apostasia traz. Eu já vi gente falar coisas absurdas do tipo, se Deus não fizer, eu vou procurar isso ou aquilo. Apostasia traz essas práticas. Rei Saul se afastou de Deus. Deus não aprovou mais as suas coisas. Deus não falava com ele. Qual foi a coisa que Saul fez quando surgiu a batalha? Quando ele precisava de uma palavra e ele estava em débito com Deus pelas suas atitudes, ele então voluntariamente vai procurar uma feiticeira. Ele é eleito por Deus, mas agora o nível espiritual está tão baixo que é mais fácil procurar o submundo do que fazer o concerto com Deus. E ele vai procurar a feiticeira. Deus está dizendo, o meu povo tomou exatamente essa postura. Verso 14, e só para repetir, alinhar, melhor dizendo, o povo não mostrava arrependimento por isso. Verso 14, tu, pois, não ores. De novo, Deus está dizendo. Fica claro que... Por que Deus disse, tu, pois, não ores? Jeremias, apesar de tudo, estava orando pelo povo. É interessante, irmão, que ele está orando pelo povo e o povo quer matar ele. Eu digo sempre aqui, só entende um pastor quem é pastor. Senão você não vai entender. As frases do tipo, se é comigo. Se é comigo. Pois é, mas não é. Mas não é. O Senhor está dizendo para Jeremias, não ore mais por eles. Ou seja, o homem está sendo maltratado, vão matar ele, ele está falando, as pessoas não estão ouvindo, e Deus está dizendo, ore não. Jeremias ainda continuava com amor pelo povo. Essa continuação de Jeremias de orar incessantemente. Eu fico pensando que é como oração de pai, oração de mãe. E as nossas orações? Algumas coisas não aconteceram ainda por causa de oração. Sim ou não? Tem gente que não vai deitar sem apresentar o marido, os filhos, sem apresentar a esposa, os filhos, os netos, que estão longe de Deus, mas está lá todo dia, Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Tem gente que acorda, ele ora por pessoas que estão longe, e amém por isso. E ele às vezes não ora por ele, mas ora pelos outros. O profeta aqui, ele está orando pelos outros quando os outros estão contra ele. As pessoas não demonstraram nem um sinal de arrependimento por tudo isso. E o clamor desse povo era apenas algo para escapar do castigo. Não era um arrependimento voluntário. Eles estavam cientes que estava segundo o profeta, mas não oravam arrependidos. É aquela oração mais ou menos assim, que eu escuto, ou frase do tipo, eu sirvo ao Senhor, precisa vir para Jesus, porque Deus pode mudar a sua vida, te dar um carro, te dar casamento, te dar micro-ondas, te dar um emprego bom. É por causa disso. Esse povo está orando
pedindo apenas que Deus tirasse o castigo, mas não estava arrependido. Verso 19. E na tradução da Bíblia, na Septuaginta, quando fala no verso 19 de manso cordeiro, está usando aqui uma expressão que na Septuaginta fala de cordeiro inocente. Esse povo, eles estão ignorando estas coisas. Eles estão ignorando esta ação de Deus. Estão pagando para ver. Verso 20, quando Jeremias roga a vingança, parece que Jeremias, depois que Deus conta para ele, cuidado, eles estão tramando contra você. E quando Deus fala com Jeremias no capítulo 11, melhor dizendo, Jeremias então roga para Deus que traga justiça para eles. Não era uma vingança pessoal, porque na verdade Jeremias está com o propósito de falar da parte de Deus para eles. E o que Jeremias está pedindo é que o Senhor trouxesse justiça aos inimigos de Deus. Agora aqui, só para a gente alinhar, tem gente que é inimigo de Deus e continua amigo da gente, a gente continua amigo deles. E o que o profeta está dizendo aqui, dizendo, Senhor, ele está entendendo. A vingança que ele está trazendo, pedido aqui é, se eles estão fazendo tudo isso, é contra o Senhor e contra mim. E se eles estão contra mim, é porque eu estou fazendo a tua vontade. Você percebe que existe uma disparidade nessa declaração, numa comparação com algumas coisas atuais. Independente, não, está errado, está fazendo, mas eu estou sentado à mesa do mesmo jeito. E aqui a gente vê Jeremias dizendo no texto que esta oposição contra ele, na verdade não era por ele. E é o que eu às vezes falo também para alguns de vocês. As pessoas ficam bravas às vezes com os pastores, como se os pastores fossem, eu não vou dizer o termo culpado, porque Deus não é culpado de nada. Ficam às vezes iradas e saem da fé, criticam, metem o pau, abandonam, porque acham que os pastores estão pegando pesado. Mas é a Bíblia, poxa vida. Não é bem assim, não, está aqui. Aí o pastor passa a ser persona não grata. Não é mais interessante lhe ouvir. Até ontem ouviu, mas a partir de hoje, como eu estou vivendo nesse sentimento. E Jeremias está dizendo o seguinte, Senhor, eles estão fazendo tudo isso contra mim, então o Senhor faça vingança. Eu queria que você me dissesse uma coisa aqui também. Você já viu algum texto da Bíblia? Algum outro profeta falando desse jeito aqui? Tem alguns, mas eu quero pontuar isso aqui com você. O próprio profeta disse, Senhor, toma a minha vida por justiça em tuas mãos. Faça o que tem que fazer, porque se eu estou causando incômodo a ponto deles quererem me matar, tudo isso eu faço porque eu estou sendo só teu profeta. E Deus fala. Nós encontramos no verso 21, e caminhando para o fim, quando Deus fala, homens de Ananote. A gente sabe que Ananote foi uma cidade que foi atribuída a um local para os sacerdotes lá se estabelecerem, se desenvolverem e serem instruídos lá. Agora, olha o que Deus está dizendo pela boca do profeta quando revela para ele. E parece que os homens de Ananote tinham uma familiaridade com Jeremias. Isso é notório. Quem aqui estuda numa faculdade, numa escola, etc., provavelmente coisa pequena, a gente conhece fulano pelo nome, pelo apelido, etc. e tal. Enfim, os homens de Ananote tinham uma familiaridade, uma proximidade com Jeremias. E possivelmente alguns familiares dele ali também. Agora, você consegue perceber que o desviar da fé está tão grande que até no local onde deveria de ser voz profética para a nação, a apostasia contaminou o centro dos sacerdotes. Os homens de Ananote, e quem morava lá, os sacerdotes, eles estavam também tramando, conspirando contra a vida de Jeremias.
Poxa, esse rapaz até outro dia estava lá. E Jeremias, quando soube dessa conspiração contra ele começou a entender a atitude deles, então, para com Deus. Que ingratidão! Os homens queriam que Jeremias parasse de pregar aquilo. E no verso 22, quando fala os jovens, Deus está se referindo na idade militar, ou seja, aquele que tinha capacidade de idade para se alistar. Deus está dizendo que todos eles vão morrer à espada. A quem Deus está se referindo? A aqueles que estavam se juntando para as coisas erradas e aqueles que ainda estavam se levantando contra o profeta. E o Senhor fala no verso 23, e aqui é muito categórico, isso se aplica aos homens que conspiraram contra Jeremias. E isso é tão forte que se aplica esta sentença até mesmo aos homens da cidade natal de Jeremias. E aí, querido, para fechar o nosso entendimento nesse capítulo 11, essa noite, até dentro de Ananote, o Senhor diz que havia já mentalidade babilônica. Quem pegou isso aí? Até dentro de Ananote havia homens que estavam com ações, com hábitos, e por isso o Senhor fala no verso 23 e último para nós: Ananote vai sofrer as consequências. São detalhes que a gente olha, às vezes não para buscar entendimento. Capítulo 11 de Jeremias fecha desta maneira, o Senhor dizendo para o profeta: apesar disso, vá de cidade em cidade. Segundo, eles estão orando não por arrependimento, só para me livrar. Terceiro, os profetas estão corrompidos até o centro, onde deveria de ter só gente para o bem, estão desejando o teu mal. Quarto, o povo está num nível de apostasia que eu vou exterminar esse povo que acha que vai colocar a espada. Eles vão morrer pela espada, por causa das ideias erradas que eles estão. E Deus fala com Jeremias no final do capítulo 11. Deus revela para ele. E a gente vai perceber no final de Jeremias que quando a invasão aconteceu, Jeremias está aprisionado, já está faltando água e comida na cidade depois do cerco, mas no cárcere os presos comiam e bebiam. Aqui dá uma mensagem fantástica. Se Jeremias estivesse solto pela dificuldade do cerco e não tinha alimentação, mas para os presos que estavam no cárcere, quando os babilônicos fizeram o cerco, tem que cortar de alguém, não cortaram dos presos. E quem estava entre eles? De Jeremias. Deus sempre sabe cuidar da gente. Às vezes a gente reputa alguma coisa como ruim, e na verdade a gente não sabe que Deus está cuidando da gente. Sim ou não? Um dia Jesus disse no Evangelho de João, se não me falha a memória, acho que 13, me falha a memória: o que eu faço agora, vocês não entendem. Tem muita coisa que Deus está fazendo agora que a gente está tratando como se fosse amargo, ruim, está fazendo sofrer, mas na verdade é Deus guardando, Deus poupando, Deus lapidando, Deus consertando, Deus construindo, para amanhã a gente olhar e falar: ainda bem. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos em pé para a glória.